Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Podcast com Dani Mello. E hoje nós temos um convidado super especial. Temos mais um atleta olímpico aqui no canal, hein? Hoje o nosso entrevistado é o Roberto Maeder, nosso atleta olímpico de canoagem. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por ter aceito esse convite. Uma honra estar aqui recebendo você no meu podcast. Eu vou falar, gente, rapidinho aqui do currículo. Tem que ler, né? Porque é muito título, é muita informação aqui. Mas ele é atleta olímpico da canoagem de velocidade. Ele foi eleito para a comissão de atletas do COB, agora nessa nova gestão, 2025 até 2028. Ele é atleta do Clube de Regatas do Flamengo, chefe da equipe de atletas do Programa Olímpico da Canoagem do Remo da Marinha do Brasil, CEFAM. Ele também é profissional de educação física, participou da Olimpíada do Rio 2016. Nossa, olha só, e vem coisa aí, hein? Vice-campeão mundial de Life Save 2022. Quero também entender essa passagem aí pelo esporte, que é um esporte que eu venho sempre divulgando muito. Ouro no Mundial de Canoagem na Maratona de 2021. Ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011. Uau, tem muita medalha, tem muito título. Ai, muito bom. Obrigada, Roberta. Muito obrigada por você estar aqui. Eu sempre começo aqui a nossa entrevista, esse bate-papo, falando como que eu conheci os atletas, como que eles passaram na minha vida. Então, assim, eu conhecia o atleta Maeder lá, da TV, das competições, a gente está sempre, acompanhando o esporte, mas assim, a gente foi o nosso primeiro contato realmente pessoal, foi agora, no COB Expo. Exatamente. Que aí você agora lá como oficial da Marinha, no stand, divulgando a canoagem, foi a nossa fala lá, onde a gente realmente conversou um pouquinho mais, me fez vivenciar ali a experiência, mesmo que indoor, no primeiro momento. É isso mesmo. Da canoagem, me deu uma pequena aula, gente, ali rapidinho. Quem não viu ainda, vai lá nas mídias que vai ver ele lá me dando um pouquinho de mídia. Mas já que a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho mais do seu trabalho, eu acho que você tem uma história linda que tem muito, para divulgar aí para todo mundo aqui no canal. Exatamente, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma alegria estar aqui com você lá no COB Expo, te ver pessoalmente, adorei e estava na expectativa para estar aqui com você hoje, então obrigado pelo convite. E a minha história tem alguma história boa para contar. São 25 anos de canoagem, 25 anos de carreira, uma Olimpíada, 4 Jogos Pan-Americanos, já fui bombeiro, hoje sou o primeiro tenente da Marinha do Brasil, chefe de equipe de remo da canoagem, então tem alguma história legal aí, alguns desafios que foram superados e graças a Deus a gente está aqui caminhando bem e com novos projetos, 2025, 2028 promete. Esse podcast então promete que tem spoiler aqui também, Exatamente. Mas assim, essa vida toda de títulos na canoagem, como que a canoagem surgiu assim na sua vida? Você me contou essa história, eu queria que você compartilhasse aqui para os nossos espectadores. Olha, Dani, só de ouvir você falando eu já começo a me arrepiar, porque você falando me levou lá em 1999, quando eu tinha 14 anos. Pratiquei algumas modalidades, karatê, capoeira, atletismo. E num treinamento de atletismo, aos 14 anos, eu fui fazer esse treinamento no lago. E era novembro de 1999. E a gente foi correr no lago, fazer um treinamento de corrida. E eu vi as crianças de caiaque virando e se refrescando no lago. Sem saber nadar, eu queria me refrescar também. Então, só que é proibido nadar no lago de Cascavel, Paraná. Eu sou nascido em Cascavel. Bicho do Paraná. E aí eu fiz a inscrição, eu me inscrevi através de um projeto social, porque só podia praticar canoagem quem fosse desse projeto. Então fiz parte desse projeto social para remar com o intuito de me refrescar no lago. E não com o intuito de... Era só brincar. Era só mergulho no lago. Exato. E aí o professor que dava aula, na primeira vez, ele veio conversar comigo, perguntou quantos anos eu tinha, 14 anos. E aí ele falou, por que você não começa a treinar canoagem com a equipe? Porque você tem futuro na canoagem. Não dei muita atenção no primeiro dia, mas olha a importância que uma figura de autoridade tem de impactar a vida de uma criança. Então, eu, criança, 14 anos, ele falou essa frase, eu fui para casa. Aquilo ficou lá, Exato. Na semana seguinte, ele fez a mesma pergunta. Perguntou a minha idade e falou, Roberto, por que você não começa a treinar canoagem com a equipe? Porque você tem futuro na canoagem. Aí...
na hora, né, ele falou, e aí eu fui para casa pensando, poxa, eu tenho um futuro na canoagem, eu tenho um futuro na canoagem, eu tenho um futuro. Poxa, eu tenho um futuro, eu vou ser alguém na vida. Então não veio de família que teve boas condições no passado, pai e mãe separados, e eu vi um futuro no esporte, um futuro para o Roberto, não um futuro na canoagem, mas ele falou que eu teria um futuro. Poxa, então eu vou levar isso a sério. Então a partir de novembro de 1999 eu comecei a treinar todos os dias a canoagem. Então no contraturno escolar eu ia para o lago a pé, morava em torno de 10 quilômetros do lago, não tinha condições de ir de ônibus, família não podia ajudar, eu ia a pé mesmo, treinava. E aí em 2000 já veio o meu primeiro título de campeão brasileiro. Aí não teve mais volta. Aí depois do primeiro pódio já era. Exato. 2001 campeão sul-americano, aí convidado aí para a seleção brasileira. 2002 o Mundial, 2001 no Mundial Júnior, que foi no Brasil. 2003 o meu Mundial Júnior com 18 anos. Aí passei a fazer parte da seleção brasileira. Já são 25 anos remando nesse Brasil afora. Agora você vê, né, a importância de um profissional ali, de um professor, de um projeto social, né? Como que aquela pessoa ali pode mudar a vida de uma pessoa, né? Exatamente. E aí isso não tem preço. Exatamente. Eu levo essa história no coração, e toda vez que eu falo em projeto social, isso me dá arrepios, o coração bate mais forte. Por quê? Porque eu vim de um projeto social. Sim. E o esporte transformou a minha vida. Não fui campeão olímpico, mas hoje eu sou uma figura, eu sou o Roberto Maeller, conhecido por muitas pessoas e que inspira muitas pessoas. E eu me sinto, né, no dever de ter o meu projeto social e de poder transmitir essa minha história para as crianças, dar oportunidade para as crianças, assim como eu tive no passado. Inspirar, então, né? Exatamente. E dar um caminho, dar uma direção, mostrar que o esporte realmente transforma vidas, e eu fui exemplo disso. Sensacional. E você, quando estava lá atrás, nesse primeiro, né, brincando ainda no lago, pensando, começando a levar a sério o esporte, quando você começou a treinar, que você já começou a entrar nesse ritmo de competição, e aí você falou que veio o seu primeiro título, mesmo lá no início, em algum momento passou pela sua cabeça assim, eu vou chegar numa Olimpíada? Você tinha noção do que era isso? Participar de uma Olimpíada, de ir para um jogo, né, uma competição internacional, como são os Jogos Pan-Americanos. Ou você não tinha a menor ideia do que isso poderia acontecer na sua vida? Não fazia a menor ideia. Então, em 2003, eu conheci os Jogos Pan-Americanos, que teve em Santo Domingo, no qual o Brasil ganhou a medalha de ouro com o Fábio Demarque e o Guto Campos no K2 500 metros. Foi a primeira medalha do Brasil, de ouro, né? Do Brasil em Jogos Pan-Americanos. Ali começou a despertar o interesse em jogos. Em 2002, o meu técnico já conhecia, e eu fiz a seletiva como júnior na categoria sênior e classifiquei para os Jogos Sul-Americanos. Foi no Brasil, inclusive. Só que o técnico da seleção era o polonês. Não gostava muito do meu técnico também. E aí veio e falou para mim que eu era muito novo, que eu deveria continuar treinando, que a hora de eu ir para os jogos iria chegar. Então, não deixei de treinar, né? O meu técnico, não, vamos voltar para casa e vamos continuar treinando. Então, eu fiquei de fora dos jogos, aí eu vi o Brasil ganhando essa medalha de ouro em Santo Domingo. Na época foi o meu campeonato mundial júnior, estava no Japão na época, inclusive. Fui terceiro colocado na final B no campeonato, isso me dá a 12ª colocação do Mundial. E aí começou a despertar o interesse de Olimpíadas. Em 2004 teve os Jogos Olímpicos, o Sebastian foi aos Jogos Olímpicos, né? O Sebastian, o Guto Campos. E aí então me despertou a vontade de me preparar para os Jogos Olímpicos a partir de 2004. Então foi o início do Roberto pensando em Olimpíadas. E como que foi viver justamente a Olimpíada no Rio? Olha, eu fiquei próximo das Olimpíadas em 2008, Pequim. Fiquei muito próximo, tive problema de saúde no Canadá. Peguei um resfriado, 39,5 de febre. Faltando 2 dias para o início, estava como favorita a classificar os Jogos Olímpicos. Tive que voltar para o Brasil para cuidar da saúde. Em 2011, eu fiquei por menos de 1 segundo. Em Guadalajara, fui bronze no K4 e a dupla, nossa, eu fiquei por menos de 1 segundo, por 7 décimos da vaga olímpica também. Então foi assim. Mas o Roberto é resiliente, não desistiu. Sim. Já em 2016, nós tivemos o campeonato mundial na Itália.
e nós ficamos por 7 décimos de novo da classificação olímpica. A Argentina classificou na vaga continental. Nós voltamos para casa e nesse período eu tinha feito um concurso para bombeiro, em 2013. E eu fui chamado em 2016. Então, e fui chamado em janeiro de 2016. A gente teve o pré-olímpico em abril de 2016. Como que eu vou fazer para ser bombeiro e continuar remando? Então, eu posterguei a posse, né? E aí eu consegui participar do pré-olímpico, nós não conseguimos a classificação, ficamos por menos de 1 segundo da classificação olímpica. Então voltei, assumi o concurso, mas sabe quando você tem a certeza que você fez tudo certo e que você tinha que estar nos Jogos Olímpicos? Eu sonhava todo dia com aquilo, falei, não pode ser, 2008, né, problema de saúde, 2011 menos de 1 segundo, 2016 no Brasil por menos de 1 segundo, não pode ser. Sabe, sonhava com aquilo, aí tinha a propaganda da Coca-Cola, isso me lembra, quando eu ouvia a propaganda, me arrepiava todo, falei, poxa, eu não tô nessas Olimpíadas, não, alguma coisa tá errada. E aí eu continuei treinando, não treinando a canoagem, pelo fato de eu estar no bombeiro, eu fazia corrida, fazia musculação, corria, nadava, e aí trabalhava durante o dia. E faltando 30 dias para os Jogos Olímpicos, o técnico da seleção liga, Roberto, o que você está fazendo? Poxa, estou estudando, mas está treinando? Canoagem não. Então você precisa voltar a treinar amanhã porque o K4 está classificado para as Olimpíadas. Como assim? Sim, Roberto, a Bielorrússia no Campeonato Mundial foi pega no doping, entraram com recurso e saiu agora, né, o resultado que não vai voltar atrás e eles vão perder a vaga olímpica. E qual que é o país que vai herdar essa vaga? O Brasil. Pela primeira vez na história, o Brasil classifica um K4 para uma Olimpíada. Então, ali foi o meu momento, né? Nessa semana, eu tinha carregado a tocha olímpica em Cascavel. Olha então, só, assim, você chamando a Olimpíada pra você. Exato, naquele momento que eu carreguei a tocha, isso foi na sexta-feira. E aí, toda a vibração, a entrevista, tudo. E eu, assim, já estava aceitando que ali tinha sido o meu momento olímpico, de ter carregado a tocha, sabe? Isso foi na quinta-feira. E aí, na sexta-feira, eu pedi pro comando, porque eu estava com a tocha e eu queria fazer algo mais. E aí eu fui na APAI levar para as crianças da APAI a tocha. Só que as crianças estavam de férias. Olha só que interessante. E aí os professores pediram para eu voltar segunda, que as crianças voltariam segunda. Na sexta-noite eu recebo essa ligação que eu estou classificado extra-oficial e segunda sairia o resultado oficial. Aí na expectativa, né? Voltei a treinar sábado, voltei a treinar domingo. Aí já havia avisado a imprensa que possivelmente segunda-feira estaria com essa vaga. Na segunda-feira, o Rui, o técnico da seleção, me liga. Roberto, parabéns, você está nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cara, foi uma emoção tão grande, assim, é indescritível a sensação de dever cumprido. Falou, cara, eu fiz tudo, eu acreditei, eu criei plenamente e aconteceu. Sabe? Então, é como se fosse algo divino, porque você fez tudo que estava ao seu alcance. Não foi. Sim. Mas algo diz que esse cara merece estar lá e ele vai. E aí, imagina, numa sexta-feira eu levei a tocha, e né, dizendo que é a tocha olímpica que eu carreguei, e na segunda eu chego dizendo que eu sou o atleta que estou indo para as Olimpíadas. Então, para a PAI, isso foi muito legal, foi uma festa muito grande, sabe? Aí tava a imprensa, eu tava todo fardado de bombeiro também, então aí as crianças pegando a tocha, foi uma festa muito grande. Então, antes de classificar para as Olimpíadas, eu já estava dividindo esse gostinho. E quando classifiquei, já dividi com todo mundo, né? Estava no local certo, compartilhando com as pessoas. Foi um marco para mim que vai ficar registrado para a vida toda. Até hoje te emociona, Nossa, né? Falar, eu me arrepio, porque foi, assim, o mérito, né? Tinha que acontecer. Então, não foi só por mim. Algo aconteceu a mais, porque eu não ganhei naquele momento, mas eu merecia ir. E as coisas aconteceram para que eu estivesse lá, para cumprir o que eu vim, né? 16 anos? Acho que eram 16 anos de carreira. 17 anos de carreira. E você fala muito, assim, da questão da resiliência, que a gente sabe que faz parte da vida de um atleta de alta performance. Mas como que é lidar com essa frustração? Porque você é humano. Então, você fala assim, nossa, mas foi por muito pouco tempo, né? Foi por muito pouca distância. Poxa, eu estava ali no segundo. Então, assim, como é que você deleta isso ou digere isso, que eu acho que deletar não dá, mas digere isso para no dia seguinte você voltar a fazer o que você faz todo dia, que é voltar a treinar. Porque você é humano. Exato. Né? E aí não tem como. Como que você
continua a se manter motivado? Como que você lida com com a derrota, que faz parte, né? Assim, sabe que a vida do atleta é isso. Sim. São momentos de pódio, o dia a dia são de muitas dificuldades. Sim. Mas quando você está muito perto, isso aí leva uma frustração. Qual é a tua Com estratégia? certeza. Me fala. Eu lembro 2015, no Mundial, depois tem a confraternização dos atletas. E há 4 semanas antes, nós tínhamos sido prata nos Jogos Pan-Americanos por 125 centésimos de Cuba e a Argentina ficou em terceiro. 4 semanas depois teve o Mundial, a Argentina ganhou, nós ficamos em segundos com 7 décimos e Cuba ficou em quarto colocado, o Canadá ficou em terceiro. Então, há 4 semanas atrás, né, do Campeonato Mundial, a gente estava com a classificação olímpica na mão. E aí, na festa, né, da confraternização, nós vemos os argentinos comemorando e os países que classificaram também, os europeus, classificando e a gente lá, né, olhando, assim... tem como adiantar o meu voo para voltar para casa, então lidar com a frustração não é fácil. Só que em 2011 foi uma frustração muito grande não ter classificado também. E em 2012 eu conheci o coach. Então, o coach foi um divisor de águas para mim. Eu tenho hoje, faço trabalho até hoje com o meu coach. Então, ressignifiquei muitas coisas para poder seguir adiante. Então, esse trabalho, as ferramentas que o coach usa, fez uma grande diferença na minha vida e na minha carreira para continuar seguindo. Então, lidar com a frustração não é fácil, mas existem ferramentas, existem profissionais que te ajudam, te auxiliam a ser mais forte do que essa dor da frustração. Sim. Então, me formei em coach também e segui nessa linha que eu acho muito legal. E foi isso para ajudar outros atletas, né? Exatamente. E você tem algum tipo de preparação mental? Você trabalha com psicólogo? Como é que você vê essa área agora de saúde mental também no esporte? Então, eu trabalhei muito com o meu coach. Né? Hoje a gente ainda faz um trabalho, mas em 2015 também eu comecei a praticar o método De Rose. Tá. Hoje o De Rose Method. E então eu passei a praticar yoga, a meditar. Então isso foi outra ferramenta, outro divisor de água que me fez ir além do que a gente pode ver, além do que a gente pode sentir. Então, como se fala no coach, né? Como você consegue entrar nesse estado de Self 2 para você conseguir ter esse divisor de águas, né? Que é o nosso ser humano racional e aquele ser humano que deixa tudo fluir. Então, eu vejo que esses grandes atletas conseguem ter um momento maior. Simone Biles, Usain Bolt, quando ele tá com a galera e de repente ele você percebe que ele consegue entrar nesse estado de flow que a gente chama no coach. Então, quando ele entra naquele estado de flow, fala, cara, ninguém mais ganha desse cara. Então, eu penso hoje, o mental, né? O maior desafio do atleta é conseguir permanecer o maior tempo possível dentro desse estado de flow. Porque o físico, ele tem um limite, mas a nossa mente, se a gente conseguir dominar, se a gente conseguir condicionar esse estado, né? A gente chama de Self 2 também no coach, sim, não tem limites. Então foi aí onde o Roberto, hoje eu tô com 39 anos, continuo remando porque eu sei que o limite não existe. E isso é autoconhecimento. E você, olhando para trás, você vê assim, nossa, é o Roberto pré e pós. Exato. Yoga, meditação, é uma diferença muito gritante assim na sua vida quando você se analisa. Exato, e também o conjunto, né, foi um despertar para a espiritualidade também. Comecei a estudar mais, a entender um pouco mais sobre a espiritualidade. Isso também foi outro divisor de águas do Roberto nessa caminhada. Então, isso é um conjunto para o autoconhecimento. Eu vejo que com essas 3 linhas, né, desenvolvendo a minha espiritualidade, praticando yoga e com as ferramentas do coaching, o Roberto de 2016, 2017 nasceu de novo porque conheceu a imensidão que existe, né, que precisa ainda ser descoberta. E quando a gente vê que a gente conhece algo, a gente vê que a gente não sabe nada, porque tem muito mais além disso. Por isso que eu continuo remando, porque eu acredito que ainda tem algo que possa ser feito, que eu posso dar um passo a mais. Mesmo aos 39 anos. E a idade hoje não é limite. Exatamente. E assim, ao longo de várias competições que você participou, né? Várias competições internacionais, mundiais, não só os grandes eventos, porque não tem como. Quando você fala de uma Olimpíada, os Jogos, né, Pan-Americanos são grandes eventos, mas também tem campeonatos mundiais e europeus que são incríveis.
ao longo dessa trajetória aí de eventos esportivos, tem algum fato, alguma, assim, ou alguns que você queira destacar, alguma coisa que te marcou? Ah, não, vi isso aqui acontecer, isso foi um aprendizado que eu levo, uma situação engraçada, alguma coisa que você lembre, assim, que você tenha, isso aqui nunca mais já aprendi com isso. Olha, não me vem à memória, assim, algo que... Mas uma coisa, assim, engraçada, lá na Europa, que é a cultura da Europa, né? Em campeonatos internacionais, Copa do Mundo, Campeonato Mundial, é muito comum você ver o atleta trocando de roupa... Assim, acaba a competição, ele vai na tenda, tira a roupa, troca, vai a pessoa nua lá, olha lá, outra pessoa nua. Então, é uma coisa que aqui no Brasil não é comum, né? Mas lá na Europa, isso, né? Nossa... Te chocava me ainda, chocou, né? exatamente. Nossa, olha lá, a menina lá, o cara trocando de roupa e nem aí pro mundo, né? Então, essa... naturalidade, né? Sim, com o corpo, acaba, né? Tira, exatamente. Então, isso é uma curiosidade que eu aprendi indo lá pra fora, que aqui no Brasil... Ainda se acontecer, né? O cara vai preso. E assim, você tem grandes títulos. E conta um pouquinho como é que é a vida do Roberto assim, em relação à sua rotina. Porque as pessoas têm muita curiosidade, né? A gente sempre fica aquele discurso, a vida do atleta é chata, a vida do atleta é monó. Mas conta um pouquinho como que é esse ritual, até mesmo porque você concilia hoje, né, a sua profissão com o esporte, porque você ainda tem aí o Flamengo no meio. Então, também. Você é oficial, você é atleta de um grande clube no Rio de Janeiro. Então, você tem que ter muita disciplina, né, para poder organizar isso. Então, conta um pouquinho como que você organiza a sua vida, como é que é essa rotina de treino, como você dá conta disso aí. Exatamente. Ó, eu vou voltar na fase de bombeiro, que foi uma época que a primeira vez que eu conciliei o trabalho com o esporte. E... nessa época eu acordava 3h30, 4 horas da manhã, porque 7h30 eu tinha que estar pronto, fardado, de barba feita, para trabalhar ao longo do dia e para o final do dia ainda conseguir treinar de novo. Sim. Então essa é a rotina. E até que aconteceu, né, o fato de eu ter pego um comando no qual o comandante não aceitava o meu treinamento e chegou para mim e falou: Roberto, você vai ter que escolher, ou vai ser bombeiro ou vai ser atleta. Os dois você não vai conseguir ser. E aí eu decidi ser feliz. Porque eu imaginei, isso foi em 2018. Se eu continuo sendo bombeiro e eu vejo os atletas indo para as Olimpíadas, indo para os Jogos Sul, Jogos Pan, e eu aqui como bombeiro, poxa, se eu tivesse tentado, se eu tivesse treinado. Então, o bombeiro sempre foi um sonho também e eu realizei aquele sonho. Mas eu sabia que tinha algo a mais a apresentar para a canoagem. Então, eu saí, eu entrei no concurso público para ter condições de treinar. Então, o concurso público não podia impedir algo no qual eu busquei para ter condições de treinamento. Então, eu saí, continuei treinando. E nessa mesma época, em 2018, quando eu saí, veio a oportunidade de entrar na Marinha. Então, a hora que saiu esse edital para ser um técnico de canoagem dos aspirantes, e tinha uma vaga só, eu falei, pronto, essa é a minha vaga. Falaram que não pode ser atleta e militar ao mesmo tempo? Pode sim, eu vou mostrar que pode. Aí eu fiz o concurso, só tinha uma vaga, passei em primeiro lugar e assumi a Marinha do Brasil em 2019. E quando você viu esse edital, na hora que bateu o olho, você essa vaga é minha. Já na hora. Você sente quando a vaga é sua, né? Então, a gente tem isso em comum, porque o meu concurso era uma vaga só e quando eu vi aquilo lá, eu falei, essa vaga é minha. Exatamente. Eu vou me esforçar o máximo possível para essa vaga. Olha que bacana. Então, mas aí eu entrei para ser atleta. Assim, entrei para ter condições de treinar. Então, só que o edital me convocou, me contratou para ser técnico. E oficial. Então, além da função de técnico, eu também tenho as funções de um oficial, que é dar serviço, que é o trabalho administrativo, que toda a organização militar tem. Então, e como conciliar os treinamentos e o trabalho? Volta pra madrugada. Volta pra madrugada. Mas olha, eu digo pra você que foi incrível, porque eu peguei cada nascer do sol na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque em 2019 eu vim pro Rio de Janeiro, passei a morar aqui no Rio de Janeiro. Aí foi onde eu voltei a ter contato com o Flamengo. Então o Flamengo abriu as portas para que eu pudesse treinar, ainda sem representar o Flamengo. Sim. Então guardei meu caiaque lá, guardei meu remo e chegava às 4 horas da manhã todos os dias para treinar. Então peguei algum nascer do sol ali que, cara, vale a pena viver. Memorável, vale a pena treinar, vale a pena acordar cedo, porque isso aqui é incrível, isso aqui é vida. E aí, fazendo o que se ama, você tem força para tudo. Então eu vivi 2 anos assim.
até ser reconhecido dentro da Marinha do Brasil como atleta. Ganhei alguns campeonatos treinando e trabalhando. Aí trabalhei na Escola Naval, fui transferido para o Cefam para ter essa condição de atleta para ir buscar mais uma vaga olímpica. Então agora 2024 foi a primeira vez em 25 anos que eu tive condições de falar assim, hoje eu tenho condições de atleta olímpico para poder treinar e ir a uma Olimpíada. Então eu tive aí em torno de 1 ano e meio nessas condições. Foi onde a Marinha do Brasil me deu essa condição, né, a dispensa, e eu estava na seleção brasileira, cheguei a treinar com Isaquias Queiroz, com o técnico dele, então eu estava com profissionais olímpicos e estava me sentindo atleta olímpico no meio de atletas olímpicos, né? E a evolução foi muito grande. Então, recebendo um bom salário e tendo todas essas condições, não tinha como dar errado também os Jogos Olímpicos. Então, assim, aí nesse momento eu passei a treinar das 8 às 11 horas da manhã e das 3 às 7 horas. E aí, quando voltava para casa, ainda praticava o meu yoga, às vezes ia de bicicleta e voltava para o treinamento. Então, assim, o atleta olímpico, ele tem que ter a dedicação exclusiva para o esporte. Ele precisa de todo esse suporte para ele poder treinar, voltar para casa, comer e descansar, porque os treinamentos são tão exaustivos que se o corpo consegue, a mente já está falhando. Então, eu treinei, estudei a faculdade, fiz toda a faculdade também treinando de manhã e de tarde. Tem uma história em 2004 que eu morei em outra cidade e morava na praia. Era vontade de remar, viu? Não podia mais remar no lado de Cascavel por causa da febre amarela. Acho que é isso mesmo. Dengue, alguma coisa? Não, foi febre amarela, foi uma epidemia uma epidemia dos macacos. Sim. Não lembro agora qual era a epidemia, mas aí estava cheio de macacos e não podia remar. Nós fomos morar em Itaipulândia, em barraca, na praia, para ter condições. Aí o ônibus levava 2 horas para ir até a faculdade e voltar para lá. Nessa época eu não tinha patrocínio, não tinha Bolsa Atleta, não tinha nada. A gente ia a pé para buscar o ônibus e voltava. Isso era vontade de remar mesmo, sabe? Então isso foi em 2005 e 2006. Sensacional. Aí voltando agora para 2024, tudo deu certo. Nós vamos para as Olimpíadas. O povo pegava ônibus lá atrás para fugir dos macacos. O que é agora com toda essa estrutura? Agora exatamente. Agora nós vamos a mais uma Olimpíada. Tudo certo. Treinando em Capitólio, Minas Gerais, um lugar próprio, assim, com todas as condições, né, que nos favorecia a buscar a vaga. Teve uma mudança, nós fomos à Primavera do Leste. 4 semanas antes da seletiva, no Mato Grosso do Sul. 2 semanas de adaptação, faltando 2 semanas para a seletiva, o que acontece? Roberto Maeller pega dengue. Inaceitável isso, eu fiquei muito mal, cheguei a ter 39,5 de febre. Não conseguia. Minha companheira estava comigo, minha companheira me ajudava a ir no banheiro, não tinha forças para ir. Isso faltando 1 semana para a seletiva. Nossa. Então, aí voltamos a Lagoa Santa, onde teve a classificação. Mesmo assim, eu ainda fiquei em segundo colocado. A equipe foi para os Estados Unidos, classificou para esses Jogos Olímpicos, e aí nós disputamos essa vaga. Eu sempre andei junto com o atleta, mas não consegui andar à frente não consegui performar ao ponto de chegar à frente e de ir aos Jogos Olímpicos. Eu saí de cabeça erguida com uma satisfação assim, que eu fiz tudo que podia ter feito, tudo que estava ao meu alcance. E eu não fui aos Jogos, agora eu estou começando a entender, a interpretar que era para eu estar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo aqui no Rio de Janeiro, como o Roberto sendo eleito para a comissão de atletas do COB, o Roberto fazendo o CAGE, que é o curso avançado de gestão esportiva no COB, e o Roberto desenvolvendo um projeto social para crianças na Lagoa Rodrigo de Freitas. Como que eu faria isso se eu tivesse ido para as Olimpíadas? Estaria em outro lugar, não estaria no Rio de Janeiro. Então, tudo tem um porquê. E eu estou tão feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, de estar podendo desenvolver e correndo atrás para poder desenvolver todo esse conhecimento que eu tive ao longo desses 25 anos, que isso me motiva a acordar todos os dias e falar, hoje nós vamos dar mais um passo para conquistar esse objetivo. E isso é o Roberto, que sempre foi atleta, hoje o Roberto pensando nessa nova geração que podem surgir aqui no Rio de Janeiro, né? Novos Roberto Maeller, novos Isaquias Queiroz, por que não? Com certeza. Lindo. E você esse tempo todo no Rio já cariocou? Olha... Já tá apaixonado pela cidade, pelos amanhecer, você já falou na Lagoa. Não só pela cidade, mas teve uma carioca que conquistou meu coração, né?
Então, cariocou mesmo. Pegou seu CPF aqui, como fala. Tem uma música que a música é Copacabana Beach, que no final da música é a história, né? O cara passa pelo Brasil todo e no final ele fala, acho que vou morar no Rio de vez. Balança Brasil. Acho que vou morar no Rio de vez. Toda vez que eu escuto essa música e que a minha companheira escuta comigo, ela me dá umas cutucadas, né? Essa música é sua. Ela tá aqui, gente. Ela tá aqui, ó. Os bastidores aqui do seu pod aqui, ó. E já são 5 anos juntos e é uma felicidade, uma alegria. É minha companheira que tá junto comigo em todos esses projetos também. Então, desde quando ela me conheceu, ela abraçou essa causa, essa canoagem. Então, essa força que eu tenho hoje vem dela também, porque muitas vezes é ela que fala, cara, vai, acredita, você tá aqui para isso, você nasceu para isso e essa é a sua missão, então levanta e vai. Muitas vezes é ela que tem que me puxar, porque não é fácil. Isso não que é é fácil. cumplicidade, um relacionamento, né? Exatamente, então sou grato a ela também que tá me acompanhando e tá comigo em busca desses novos objetivos. Além do Roberto Atleta, né? Ela... Declarações aqui do seu pod. Quando eu penso em parar de remar, ela fala, não, cara, não pode, você tem muito ainda para dar como atleta, não só como gestor, como técnico, mas como atleta, ainda você pode inspirar mais atletas, então continue remando. Aí é por ela também que eu ainda remo. A importância é escolher, né, a pessoa certa na sua vida para estar motivando você no processo, no caminho. Olha, exatamente, porque eu já tive o inverso, tá? Já tive Olha, o inverso. eu adoro fofoca do Jardidor. 2012, 12 anos atrás, eu tinha uma pessoa que falava que eu estava muito velho pro esporte. Olha só. Pra você Ainda bem ver, que é né? ex, né? Quem vive de passado é museu. Exatamente. E vem cá, fala um pouquinho como é que está sendo a experiência do CAJ. Você formou agora, mas como é que foi isso? Você falou rapidamente agora aqui que você fez isso, está envolvido com seus projetos, mas como é que foi sair do atleta para ir para um curso de gestão? Conta um pouquinho pra gente. O que mudou ali o Roberto nesse processo? Então, é uma adaptação que eu aconselho todo atleta que está nessa transição não deixar de fazer essa transição e cair para o mundo de gestão ou para um novo emprego que almeja, deixar logo para o final da carreira. Já começa a entender como funciona o processo. Não digo que eu apanhei, mas eu sofri um pouquinho no começo quando eu entrei no CAJ. Nós só terminamos o primeiro módulo, tem mais 3 ainda. Fazer só um parênteses aqui, o CAJ é um curso disponibilizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, né, que é para formação, né, de gestores no esporte. Exato. Mas a gente tem esse apelo que a formação também, o objetivo é também trazer os atletas para poder também trazer sua contribuição e também direcionar para uma nova carreira, né? Exatamente. Esse CAJ ele é o último, é o mais avançado curso de gestão que o COB oferece. Então, ele é reconhecido internacionalmente. Nosso certificado vai vir com a chancela do Comitê Olímpico Internacional. Então, e a exigência é desse nível, né? Nível internacional. E no começo, então, tinham outros atletas, mas que já tem algum tempo que já encerraram sua carreira. E eu ainda continuo remando, continuo treinando. E no começo do curso eu cheguei, que é isso? Né? Governança, gestão, mapeamento estratégico. E isso é muito interessante, ficou com uma sugestão lá também, porque nós somos em 42. 90% são presidente, diretores e gestores de confederações. E 10% a 15% são ex-atletas recentes, né? Como o meu caso. E eu falei da importância das confederações também já começarem, os atletas que acho que ele não vai mais um ciclo, já começar a trazer o atleta para a confederação, para mostrar como funciona a gestão da confederação, para que esse atleta, quando ele sair, ele entre na confederação, porque ele entende o que acontece no cenário competitivo. E ele está aprendendo como funciona a gestão, poxa, vai agregar muito mais para uma confederação do que uma pessoa que não entende de esporte, vem de outra área e vai ter que ensinar o que é o esporte para a pessoa. Então, ficou essa necessidade, né? Eu passei essa... como que eu posso dizer? A tua experiência, esse interesse, né? exato. Se eu tivesse aprendido antes, hoje eu já estaria
muito à frente nesse lado, né? Então, podendo apoiar a confederação muito mais. Mas não deixei... Porque você ainda tá, o atleta ainda muito latente aqui, né? Então você pode contribuir, que você tá vendo o lado É uma mudança muito do brusca. atleta. E eu caí já logo num curso avançado. Então, o COB oferece 3 cursos antes de chegar nesse avançado. E eu já fui direto pro curso avançado, né? Então, fui ousado. E não foi ruim, não. No primeiro módulo, eu fiz uma apresentação, apresentei alguns dados da minha confederação e fui eleito o melhor estudo de caso, tive que apresentar mais uma vez e o pessoal gostou bastante. E espero continuar assim nos próximos 3 módulos, fazer uma boa apresentação também, para ter uma boa nota e quem sabe ser indicado pelo Comitê Olímpico para trabalhar em alguma confederação futuramente. Ah, sensacional. E vem cá, você ao longo da sua vida como atleta e agora já migrando aí para gestor, o que você acha que a profissão de educação física te ajudou aí nesse caminho? Porque, às vezes, né, o atleta ele fica muito como receptor de uma determinada informação. É claro que se ele quiser, ele busca o conhecimento. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade a isso. Mas você tinha o olhar do outro lado também, né, do profissional. Como é que você acha que isso aí te agregou nesse caminho na sua vida esportiva? O curso de Educação Física foi fundamental para o meu desenvolvimento como atleta também, porque eu fiz o curso pensando no que eu poderia melhorar como atleta. Então, a Educação Física me trouxe informações na qual fisiologia, anatomia, nutrição. Então, o curso de Educação Física ele é amplo, né? A gente aprende um pouco de muitas áreas e traz um pouco de cada e o que for bom a gente consegue levar para a nossa prática na modalidade, né? No meu caso, a canoagem. E depois ele despertou esse interesse de ser treinador. Então, eu já tenho essa formação. Eu fiz o curso de treinadores da Confederação Brasileira também. Atuei como treinador na Escola Naval. Então, já tenho um currículo como treinador também. Já recebi um convite para ser técnico da Seleção Brasileira de Canoagem. Penso que ainda não é o momento, porque eu tenho esses projetos para desenvolver aqui no Rio de Janeiro. Essa é a minha vontade hoje. Mas eu vejo que o curso avançado de gestão também é fundamental para o treinador entender como funciona uma gestão. Então, um complementa o outro. No meu caso, se eu for técnico, esse curso de gestão está agregando muito para o desenvolvimento. Então, por exemplo, eu vou ter um instituto, meu instituto. Como que vai funcionar a gestão? Eu vou estar lá na ponta treinando os atletas, mas também vou estar auxiliando a minha equipe na gestão. E o CAGE vai fazer todo o diferencial para o desenvolvimento desse instituto também. Excelente. Você era aquele atleta que ficava questionando tudo que o treinador mandava fazer? Sim, já sofri muito por isso. Imaginei. Hoje vocês vão fazer 6 vezes 500. Mas por que nós vamos fazer 6 vezes 500? Qual o objetivo do treino? Então eu passei a estudar educação física justamente por causa disso. Porque eu já tive treinadores que você tem que fazer porque eu estou mandando e você tem que obedecer. Mas eu preciso entender o que eu vou ganhar fazendo esse treino. Então, um treino de velocidade, um treino de resistência. Por que na base a gente tem que remar bastante? Por que na véspera de competição a gente faz tiros curtos? Então, se o técnico não explica, a gente tem que buscar na educação física, que foi o que eu fiz. E aí hoje você, como técnico, você explica para os seus atletas o que eles têm que fazer, você dá aula. Exatamente, é muito legal. Por exemplo, a técnica, a eficiência da técnica, a biomecânica. Então, a educação física trouxe algumas informações na qual eu usei para mim e consigo transmitir o conhecimento, a experiência como atleta e a experiência como professor também. Então, é muito legal, muito legal. E quando o técnico, né, que eu já tive vários técnicos, o técnico passava, hoje vamos fazer esse treino porque você está precisando desse tipo de força, esse treino é de resistência porque você, depois de 2 minutos, está acontecendo isso, então vamos trabalhar. Então você assimila melhor o treino, você sabe o propósito e você faz com vontade porque é o que você realmente está precisando. Agora, faz porque eu estou mandando e você tem que obedecer, não dá muito certo não. Não é assim que eu quero trabalhar. E conta um pouquinho agora do projeto. Quando é que assim, deu aquele estalo, assim, eu quero agora, acho que é o meu momento, eu quero agora pensar nesse projeto, eu quero ajudar,
eu quero criar esse núcleo agora aí para poder... porque acho que é uma forma que a gente tem de devolver à sociedade aquilo que a gente foi, né, beneficiado. Exato. E eu tive muitas pessoas que me apoiaram nesse caminho, né? O Roberto, assim, na hora lá é o Roberto, o caiaque e o remo, mas por trás eu tive muitas pessoas que me apoiaram. Então, por que não ser uma dessas pessoas agora, né? Para essa nova geração. E essa vontade de ter um instituto, de iniciar um projeto, de ser técnico é antiga. Eu só não iniciei porque eu buscava mais uma Olimpíada. Então, eu sempre... essa é a minha opinião, né? O atleta olímpico, ele tem que ter dedicação exclusiva. O máximo que ele pode fazer é estudar, é se capacitar mentalmente, mas é treinamento e casa, é treinar, comer e dormir. Assim o atleta consegue buscar excelência. De outra maneira é muito difícil, a não ser que o cara seja sobrenatural. Mas esse é meu ponto de vista. E eu vejo que hoje eu estou preparado para desenvolver esse projeto. Já aconteceu, desde 2014, 2015 eu tenho essa vontade. E hoje parece que ficou claro, inclusive com a não classificação olímpica, de ter voltado ao Rio de Janeiro por causa da Marinha, né? Porque eu voltei ao trabalho. E aí as coisas começaram a acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então hoje está bem avançado, só faltam alguns ajustes para a gente fazer começar a desenvolver o nosso projeto na Lagoa. Tô doida para ir lá remar, gente. E já tenho 35 crianças querendo remar. Uau, que incrível. Quando estiver funcionando, nossa, vai ter fila de espera. Exatamente, já estou buscando formas de conseguir adquirir mais material, porque... A palestra que eu fiz lá na Marinha do Brasil com as crianças do Profesp, todo dia vem me cobrar. Quando que a gente vai ter a aula lá na Lagoa? Que é um projeto incrível também, né? Que Exato. dá muito certo. Que foi onde me deu mais vontade ainda de desenvolver e de dar um caminho para essas crianças. Porque as crianças do Profesp, né, o projeto é de 10 a 18 anos. E chega aos 18 anos, a criança tem que tomar um rumo na vida. Então, alguns passam em concurso, ingressam na Marinha, outros vão estudar e outros acabam indo para o esporte. Então, o meu objetivo é conseguir cativar as crianças não só para a prática, mas também para serem atletas como eu fui. E seguir uma carreira no esporte, porque se na época eu tive algumas oportunidades com as pessoas que estavam à minha volta, hoje o esporte dá muita oportunidade. Então, hoje uma criança que é campeã do Campeonato Brasileiro, ela pode receber uma bolsa nacional, uma bolsa estadual, uma bolsa federal e ter recursos de um clube. Então, receber de 4 fontes. E essa estudar, criança né? pode ser... essa renda pode ser a maior renda da casa. Então, Sim. essa criança pode transformar a vida da família através do esporte. Não só a vida da criança, mas através da vida da família. Família. Então, eu estou estou disposto a fazer esse projeto acontecer o quanto antes. E aí, a gente falando dessas crianças, desses jovens que você vai pegar lá no seu projeto, como é que é o Roberto lá agora... Conselheiro, que conselho você daria agora para quem está assistindo você aqui, que quer entrar na carreira esportiva, não somente na canoagem, mas que pensa em se tornar um atleta? O que você daria assim, de conselho para esses jovens? Olha, a frase que eu sempre uso, e que eu usei, que nós não estávamos como favoritos e conseguimos a prata em 2015, por 125 centésimos de segundo que nós não conquistamos o ouro, a fé na vitória tem que ser inabalável. Então, eu sempre uso essa frase. Por quê? Porque a fé na vitória tem que ser inabalável. Se você acredita na vitória plenamente, você ama, você quer fazer aquilo de todo o seu coração, vai acontecer. Que foi o que aconteceu em 2016. Teve um propósito, teve um porquê. Eu sou atleta olímpico desde 2016 até o fim da minha vida. Eu não sou ex-atleta. O cara que vai para uma Olimpíada, ele é atleta olímpico para a vida toda. Então, isso é um marco. Então, o que eu falo, o que eu deixo a frase, né? Nunca desistam dos seus sonhos também. Por mais que existem obstáculos, esse obstáculo vai passar, né? Essa onda vai passar e a calmaria vem. E aí se prepare para surfar na próxima onda, não deixar ela te atropelar. Nossa, tá acabando, Roberto. Passou rápido, né? Nossa, muito bom. Olha só quanta coisa que a gente já falou aqui. Conta um pouquinho para as pessoas aqui que estão assistindo, onde é que pode acompanhar você, suas mídias sociais, seu projeto, o pessoal que quer saber um pouquinho mais desse projeto social. Claro. Para daqui a pouco, né, começar, quando é que daqui a pouco vai começar várias mensagens. E aí, quando é que começa?
Conta um pouquinho das pessoas, onde é que elas podem acompanhar seu trabalho, né, como atleta, seu trabalho na Marinha, agora seu trabalho como gestor. Hoje a rede social que eu uso é o Instagram, né? Então, pelo Instagram, Roberto Maeller. O meu nome parece fácil, né? Mas tem que trocar ali Maehller. E segue lá, a gente vai começar a divulgar o nosso projeto assim que ele começar a funcionar. Então, por enquanto, lá só vai ver o Roberto treinando, o Roberto na Marinha, o Roberto trabalhando, o Roberto no CAGE, mas em breve vai ver o Roberto na beira da lagoa dando treinamento para crianças. Sensacional. Roberto, agora sim, a gente sempre vai encerrando, né, com as brincadeirinhas aqui, que todo mundo que passa pelo meu podcast. Eu quero saber alguma mania, alguma coisa que você... Ritual, alguma coisa que das pessoas que convivem com você, um hobby, que só quem está muito perto ali no seu dia a dia sabe do Roberto, pra gente compartilhar aqui um pouquinho quem está te assistindo. Uma curiosidade, vamos lá. Olha, assim, de novidade eu não tenho, mas eu faço desde 2010, não tem desde 2010 eu não deixo de beber o meu limão em jejum. Isso é uma coisa que acordo de manhã. É o seu shot. Se eu não tomo, eu fico mal. Parece que faz parte da minha vida. Então é uma coisa assim que virou rotina. Eu tenho que acordar... Mas conta isso direito pra gente, isso aqui é o ritual de um atleta olímpico, né? Mas bota na água, é ele concentrado, como é que é um shot? Na água. Espreme um limão. Espreme um limão na água. Meio limão, limão inteiro, vamos lá, quer saber de Deus. Opa! Aí todo mundo começa a botar esse limão na água. O limão é uma das 7 maravilhas do mundo, pra saúde é uma beleza. E em jejum, de manhã, ele é ácido, mas ele alcaliniza o nosso organismo, né? Então, eu bebo limão de manhã, às vezes eu vou treinar em jejum. Quando é período de base, que a gente não... Assim, a gente tem uma demanda metabólica muito grande. Porém, não exige um esforço físico de alta intensidade. Eu treino em jejum só com um copo de limão. Gente, não faça essas loucuras. Isso aí, calma, ele é adaptado. Ele tem todo um ritual, tem toda uma suplementação, alimentação ao longo do dia, mas funciona bem. Funciona. Muita gente vivinho, funciona bem. E bem com saúde, graças a Deus. Sensacional. Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu adorei. Tenho certeza que esse episódio aqui vai inspirar mais e mais pessoas. E para encerrar aqui, complete a frase. Podcast com a Dani é? Divertido. Poxa, tô feliz, sorrindo a beça. É ótimo, é isso que divertidíssimo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um podcast com a Dani. Queria agradecer mais uma vez a presença do Roberto aqui. Tenho certeza que a sua história de vida, sua história esportiva vai inspirar muitas e muitas pessoas. Então, curte, comenta, compartilha, né? Salva lá o canal para poder a gente divulgar, né, essas pessoas incríveis que passam aqui com as suas histórias para poder transformar vidas. Queria encerrar agradecendo meus patrocinadores. Primeiro aqui o estúdio, né? O Seu Pod, que está sempre comigo aqui nessas gravações. Então, quem não tem seu lugar de gravar, vem aqui pro Seu Pod. Tenho certeza que vocês vão estar num lugar muito bem acolhido e muito bem, né? Aqui respaldado. O pessoal aqui me adora. É só falar do Dani Mello que eles vão te dar um descontinho para vocês. Queria agradecer também a RT Training, onde eu faço meu programa de treinamento, o Rover Training. Mais uma vez aqui, né, me apoiando nesse projeto. Gostaria também de agradecer ao Festa Escova, né? Afinal de contas, eu tô sempre aqui, né? Bonitinha, unha feita, cabelo feito. Então, Festa Escova é sempre a solução mais rápida e prática para você. E a Liquids, que também é meu patrocinador aqui, está sempre ajudando aí no esporte, colaborando com a parte de hidratação e suplementação esportiva. Bom, obrigada a todos. Até a próxima. Tchau.